Isso nesse vídeo de acordo com o livro e os nomes Jesus e Deus não está. Mas sim os nomes verdadeiros Yahweh e Yahushua. Desmascarando o dogma da Trindade. Introdução. Creio que este livro chegou em uma época certa para trazer esclarecimentos sobre a pessoa do eterno Criador e do seu Filho, pois tenho visto grande confusão no meio do cristianismo por parte dos cristãos, porque a maioria diz que conhece o Criador do Universo, mas na verdade estão todos confusos, uma vez que, infelizmente, a maioria dos crentes estão adorando até hoje o Deus da Igreja Católica, que não passa de um Deus criado pela mente humana, e o que este livro vem fazer é desmascarar este Deus criado pelo homem, e também revelar quem realmente é o Criador do Universo que se encontra nas Escrituras Sagradas. Portanto, meu amado leitor, se você busca conhecer quem realmente é o Criador do Universo, e quem realmente é o seu Filho, aqui está um livro que vai abrir a sua mente para lhe mostrar quem é o verdadeiro Criador do Universo, e quem realmente é o seu Filho. Que o Eterno lhe dê uma boa leitura e compreensão do que lhe será mostrado neste livro. Agradecimentos. Primeiramente quero agradecer a Yahweh dos Exércitos que, por meio do seu Filho Yahushua Mashiach, me revelou tudo o que está escrito neste livro. Uma importante informação. Não poderia deixar de trazer esta informação importante aos leitores deste livro. Antes do leitor começar a ler este livro, já informo de antemão que os nomes que estão sendo usados neste livro são os nomes verdadeiros do Pai e do seu Filho. O nome do Eterno direto do hebraico é Yahweh, e o nome verdadeiro do seu Filho é Yahushua. Para mais informação com respeito a estes nomes, recomendo: conheça o verdadeiro nome do Salvador sem fermentos. Vídeo 2. Conheça o verdadeiro nome do Criador sem fermentos. Degradação da Igreja. Sabemos que, depois da morte dos apóstolos do Mashiach, a Igreja começou a sofrer uma degradação. Muitas coisas foram mudadas, heresias foram aceitas como sendo verdade. Uma dessas grandes heresias surgiu em torno da pessoa do próprio Criador. Quando Yahushua Mashiach veio à Terra, ele nos ensinou que havia apenas um Criador, Marcos 12:29, e que este era seu Criador e Pai. Os apóstolos também deram continuidade ao ensino do Mashiach. Eles pregaram que havia apenas um Criador, Timóteo 2:4,5, Judas 24:25, RM 13:30. Mas isto durou pouco. 300 anos após a morte dos apóstolos, o puro monoteísmo dos primeiros crentes foi mudado pela Igreja de Roma, para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dicionários nos mostram a origem da Trindade. O dicionário do conhecimento religioso menciona que a Trindade é a corrupção emprestada de religiões pagãs e enxertada na fé cristã. É o paganismo no novo cristianismo. A origem da Trindade é inteiramente pagã, e é por isso que, na Enciclopédia de Religião e Ética, James Hastings escreveu: na religião de temos o grupo trinitário de Brahma, Shiva e Vishnu, e, na religião egípcia, o grupo trinitário de Osíris, Ísis e Horus. O dogma da Trindade. Começaremos este estudo mostrando de onde se originou a doutrina da Trindade. Em qualquer dicionário, observamos que a Trindade significa divindade, que são as religiões pagãs, e, pesquisando na Enciclopédia Barça, vemos que a Trindade é um dogma católico, introduzido no Concílio de Constantinopla no ano de 381 depois do Mashiach. O imperador Teodósio, juntamente com o Papa São Damaso, convocou um concílio, no qual se concordava que o Espírito Santo deveria ser colocado no mesmo nível que o Criador e o seu Filho. A partir deste momento, a Trindade da Igreja Romana passou a ser invocada. Teodósio publicou 15 editos preferentemente contra os que não acreditavam na Trindade. As funções eram o desterro e confisco de bens, proibia-se todas as reuniões que não fossem católicas, e os que não acreditavam na Trindade eram chamados de hereges. Então nessa época passaram a ser mortos não somente os pagãos, mas muitos crentes sinceros, aqueles que insistiam em se conservar fiéis à palavra do Criador, como por exemplo o grande médico Miguel Servetti. A história nos mostra que a vontade dos perseguidores era que todos tivessem a mesma maneira de pensar, e aqueles que defendiam a palavra tinham que morrer por não acreditarem na Trindade. Isto é história.
Pesquisando em qualquer biblioteca nós temos acesso a estas informações. A Bíblia nos mostra que, durante a grande tribulação, quando Satanás se dirigir à terra, o governo mundial caberá a uma trindade satânica: o dragão, Satanás, a besta, o anti-Masiache e o falso profeta. Mesmo antes do Masiache vir à terra, Satanás sempre tentou fazer o homem adorar uma trindade. Caro leitor, veja as fotos de algumas trindades colocadas nas religiões pagãs. Estas fotos estão no início deste livro. Depois me responda, será que a trindade veio mesmo do Criador? Ou de Satanás? Se ela tivesse vindo do Criador, não teria esse nome, trindade, na Bíblia. E por que o Criador não usou um de seus servos para colocá-la como uma doutrina da Igreja, em vez de um anti-Masiache como Teodósio? Caro leitor, queira você acreditar ou não, a trindade foi elaborada por Satanás. Apocalipse 16:13, e serve como suporte a clérigos para manter seu domínio sobre o povo leigo, pois fazem parecer que somente os teólogos podem entendê-la. Mas veja o que o Criador fará com a sabedoria teológica desses homens. Isaías 29:11,14. Muitos dizem que se cremos teremos a vida eterna. Que vida é essa que obtemos? Ela aponta, sem dúvida, para uma bênção futura. Mas o que é vida eterna significa hoje? Esta vida constitui aqui agora uma nova capacidade para conhecer a Yahweh o Criador, e o Messias Yahushua, isto é bem verdadeiro. As pessoas podem ler a Bíblia, todavia seus espíritos permanecem na morte, podem estar familiarizados com a teologia, porém seus espíritos permanecem sem vida, e podem até de fato servir zelosamente a sua religião, mas vida alguma é produzida dentro de seus espíritos, pois a Bíblia perceptivelmente pergunta: pode tu, pela pesquisa, encontrar a Yahweh o Criador, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? João 11:7. Ninguém é capaz de percebê-lo somente com a sua mente. A Bíblia só reconhece um tipo de conhecimento, e este é no espírito, somente aquele cuja intuição está viva e que desfruta de comunhão ininterrupta com o Criador, conhece as coisas profundas do Criador. Se o poder intuitivo é fraco, que mais pode ser absorvido além de leite? Muitos, por receberem revelações em seus espíritos, sofrem a pressão do conhecimento, e, se não estiverem preparados para sofrerem esta pressão, eles se arrebentam. Por receberem estas revelações, eles se sentem as pessoas mais odiadas e rejeitadas por todos. Na medida em que se cresce no conhecimento, é necessário também estar preparado para a pressão que lhe sobrevirá. Se um pássaro comum tentar subir junto com uma águia, ele não suportará voar naquela altura. Chegará a um ponto em que esse pássaro comum irá se arrebentar, pois não foi preparado como aquela águia para suportar aquela altitude. É preciso estar preparado para receber do Criador o conhecimento, e depois de recebê-lo, é necessário também estar preparado para suportar a pressão do conhecimento, ou seja, as perseguições. 1 Timóteo 2:4,5. Sabemos que a vontade de Yahweh é que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Criador, Yahweh, o Pai, e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahushua o Masiache, o homem. Este é o conhecimento da verdade, mas infelizmente nem todos têm este conhecimento. Como está escrito, e sabemos que a verdadeira graça e paz está em chegar no pleno conhecimento de Yahweh e de Yahushua o Masiache, 2 Pedro 1:2. O mistério na testa da mulher em Apocalipse 17:5 diz que essa mulher, igreja, leva na sua testa um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Muitos crentes até hoje não compreendem o que este nome significa, e é isso que vamos explicar de agora em diante. A fronte aqui representa o entendimento, e o mistério representa a doutrina da Trindade. A palavra Babilônia significa confusão, as palavras prostituições e abominações significam idolatria. Ezequiel 23:27, apartamento 2:14. Para quem não sabe, este nome na testa dessa mulher, igreja, é na verdade a doutrina da Trindade. Como já mostramos, esta doutrina foi colocada no ano 381 DC, pelo Papa São Damaso, e o Imperador Teodósio, no seio da Igreja. A Trindade é chamada de um mistério no Catecismo da Igreja Romana, e é ensinado a todos os membros dessa Igreja que essa doutrina é a base de todos os seus dogmas,
Portanto, a doutrina central da Igreja Católica é a doutrina da Trindade, por isso se diz que ela leva essa doutrina na fronte, ou seja, no entendimento, apartamento 17:5. Então assim podemos entender todo este nome por completo: mistério Trindade, Babilônia, confusão, prostituições e idolatrias. Assim a frase na testa dessa mulher significa: Trindade, a grande confusão, a mãe das idolatrias e das abominações da terra. A doutrina da Trindade é a maior confusão já criada pelos teólogos, pois ninguém a pode explicar, e, além do mais, é a mãe de todas as idolatrias e aberrações criadas pelos teólogos. A própria palavra mistério significa algo que não se explica, uma confusão, mas nós sabemos que o nosso Criador, Yahur, não é de confusão. 1 Cor 14:33. O único lugar nas escrituras originais em que essa palavra mistério aparece é aqui em Apocalipse 17:5 e em 2 Tess 2:7. Em todos os outros lugares a palavra é segredo, e não mistério, pois Yahur é um criador de segredos, e não de mistério. Assim fica claro, a Trindade veio de Satanás, e com essa doutrina de confusão e idolatria veio a grande apostasia da Igreja, e foi com essa doutrina que essa mulher, Igreja, embriagou os habitantes da terra. Apocalipse 17:2. Portanto, meu querido leitor, se você é alguém que prega essa doutrina, você está debaixo de idolatria, e está embriagado no vinho dessa prostituta. Que Yahur tire isso da sua fronte. Entendimento. Quem é o Criador? O apóstolo Shaul, Paulo, com apenas um versículo, mostrou quem é o Criador. Ele disse: o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador de nossos pais glorificou a seu servo Yahushua. Shaul, para quem não sabe, Paulo, não disse que o Criador do Antigo Testamento era uma trindade, e nem que ele era a pessoa de Yahushua o Masiach. Shaul nos mostrou que o Criador da Bíblia é o pai de nosso mestre Yahushua o Hamaxiar, Atos 13:13. Seu nome é Yahushua dos exércitos. O homem é a semelhança do seu Criador. Para entendermos quem é Yahur o Criador, precisamos entender sua criatura, o homem, pois o homem é a sua imagem e semelhança. Gênesis 5:1. O homem é corpo, alma e espírito. 1 Tess 5:23. Será que Yahur, o Pai, tem um corpo espiritual? Apocalipse 4:2. Imediatamente, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E Elxanã, João, viu o pai de nosso mestre Elxanã, mas na verdade o primeiro homem sim era Adão, semelhante a Yahur. Adão tinha um brilho semelhante ao Criador Yahur, mas por cair em pecado perdeu seu brilho. E Yahur, com seu corpo assentado no trono, isto mostra que ele tem um corpo. Veja também Apocalipse 5:7. O Criador, Yahur, pode ser visto, pois possui um corpo. Em Daniel 7:13, observamos que Yahushua foi levado diante do Pai para receber o poder e a glória, e o Criador estava com seu corpo espiritual, e a palavra nos mostra até a cor dos seus cabelos, que eram brancos, ou seja, mesmo o Criador sendo espírito, ele tem um corpo, assim como os anjos são espírito mas também possuem corpo. Portanto, se ele está sentado, Apocalipse 4:2, segura um livro na mão direita, Apocalipse 5:1, isso significa que ele tem um corpo. E será que o eterno Yahur tem alma? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Isaías 42:1. Neste texto vemos o Pai dizer que a sua alma tem prazer em seu filho, Yahushua, mostrando assim que Yahur o Pai tem uma alma. Veja mais um versículo, Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E será que o Criador e Pai tem também um espírito? Isaías 42:1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Aqui o Criador está dizendo que pôs o seu espírito sobre Yahushua, o seu amado, mostrando assim que ele tem um espírito. Agora que vimos que tanto o homem quanto Yahweh o Criador possuem corpo, alma e espírito, perguntamos, já que o homem possui corpo, alma e espírito, 1 Tessalonicenses 5:23, seria correto transformar a alma ou o espírito desse homem em mais uma pessoa além do próprio homem?
Pois é isto que os pregadores da Trindade fazem com Yahweh o Pai. Eles querem que o Espírito do Pai seja mais uma pessoa além dele. Isto é um absurdo. Não sei como eles não transformaram a alma do Pai em mais uma pessoa além dele. Se eles tivessem feito isso, hoje muitos não creriam numa trindade, mas sim em um quarteto, um Criador composto de 4 pessoas, Pai, Filho, Espírito e alma. Está repreendido, Satanás. O que levou os homens a achar que o Espírito de El seria mais uma pessoa além dele foi o fato de que o Espírito se entristece e geme. Isto foi um grande erro, pois o Espírito do homem também se entristece, geme e faz outras coisas, e mesmo assim ele não é outra pessoa além do próprio homem. Veja a comparação do homem com Yahweh o Criador, pois este é a sua imagem e semelhança. GN 5:1. A comparação do homem com o Criador. O Espírito do Criador entristece. Efésios 4:30. O Espírito do homem também entristece. Isaías 57:15. Provérbios 18:14. O Espírito do Criador geme. Romanos 8:26. Se bem que o Espírito aqui é o Espírito do Filho, o Espírito do homem também geme. Romanos 8:23. O Espírito do Criador fica irritado. Miqueias 2:7. O Espírito do homem também se irrita. Atos 17:16. O Espírito do Criador conhece as coisas do Criador. 1 Coríntios 2:11. O Espírito do homem também conhece as coisas do homem. 1 Coríntios 2:11. O Espírito do Criador fala. Atos 13:2. O Espírito do homem também fala. 1 Coríntios 14:2.14,15. Jó 20:30. O Espírito do Criador se alegra. O Espírito do homem também se alegra. Lucas 1:47. Assim podemos ver que mesmo o Espírito do homem conhecendo as coisas do homem, e fazendo todas estas outras coisas, ele não é outra pessoa além do próprio homem, ele é o próprio homem. Assim também é o Espírito de Yahweh o Criador e o nosso Pai. Mesmo conhecendo as coisas do Criador e fazendo todas estas coisas, ele não é outra pessoa além do Pai, ele é o próprio Yahweh. Por isso se diz, Yahweh é Espírito, e, onde está o Espírito de Yahweh, aí está a liberdade. 1 Cor 13:17. Uma das diferenças do Espírito do homem com o Espírito de Yahweh é que o Espírito de Yahweh é infinito, e o do homem é limitado. Caro leitor, você é um privilegiado por estar chegando agora ao conhecimento da pessoa de Yahweh o Criador, conforme está escrito. Shaul disse que a vergonha a um crente, não ter conhecimento da pessoa do seu Criador. Veja, porque alguns ainda não têm conhecimento do Criador, digo para vergonha vossa. 1 Coríntios 15:34. Entenda bem, querido leitor, eu não estou falando que você está chegando ao conhecimento da mente da pessoa do Criador, pois isto é impossível. Falo apenas da sua constituição ou divindade. O Espírito Santo é o Espírito da glória de Yahweh. Ele é a glória de Yahweh. Compare 1 Pedro 4:14 com os capítulos 6, 4 e 8 e 11 de Romanos. A Bíblia diz que toda a terra está cheia desta glória maravilhosa. Isaías 6:3. O Espírito de Yahweh estará onde sempre esteve, em todos os lugares. E Yahweh também habita no seu povo, e Shaul confirma isto dizendo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Criador no Espírito. Efésios 2:22. Então está claro, o Criador Yahweh, e Al-Shanam Maziash habitam no crente, mas somente através do Espírito Santo. Agora veja bem, se o Espírito Santo jamais se separa da pessoa do Criador, por ser parte da sua constituição, por ser parte da sua divindade, então Yahweh o Criador é o Espírito Santo. Vejamos o que disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas ao Criador. Atos 5:3,4. Estaria este texto falando da existência de dois criadores distintos? De maneira nenhuma. Se o Espírito é o veículo de todas as ações e comunicações da pessoa do Criador, obviamente, Yahweh o Criador só se manifesta por meio do seu Espírito. Então está correto Pedro afirmar que Ananias mentiu ao Espírito Santo, e que, mentindo ao Espírito Santo, estava ele mentindo ao próprio Criador, Yahweh. O Espírito Santo presente é Yahweh presente em qualquer lugar, porque o Espírito de Yahweh é uma constituição sua. Interessante que as Escrituras dizem que Yahweh falou pelo Espírito Santo na boca de Davi,
Atos 4:2.24,25. Então a pergunta é: quem falou na boca de Davi? Foi o Espírito Santo ou Yahur o Pai? Lógico que foi Yahur, pois o versículo diz: Yahur falou pelo Espírito Santo na boca de Davi. A Bíblia diz que todos os pecados serão perdoados aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Marcos 13:28-30. Os pregadores da Trindade costumam dizer assim: se blasfemarmos contra o Pai seremos perdoados, contra o Filho também obteremos perdão, mas se blasfemarmos contra o Espírito Santo, jamais seremos perdoados. Eu pergunto, onde na Bíblia está escrito que se blasfemarmos contra o Pai alcançaremos o perdão? Examine estas passagens citadas referentes à blasfêmia contra o Espírito Santo: Mateus 12:32, Marcos 13:28-29, Lucas 12:10, e você verá que essa afirmação é mais uma distorção da verdade. A Bíblia jamais disse que se alguém blasfemar contra o Pai será perdoado. A palavra Pai não aparece aqui, e nem poderia aparecer, porque quem blasfema contra o Espírito Santo está blasfemando contra o Pai, pois o Espírito Santo é Yahur o Pai, o único Criador e Pai. Veja Efésios 4:6. Na realidade, a maioria deles não sabe realmente o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus estavam chamando o Pai, que estava em seu Filho, Yahushua, 2 Cor 5.18:2.19, de demônio, Belzebu. Este foi o erro cometido pelos religiosos. Quando Yahushua expulsava os demônios pelo poder de Yahur, eles diziam que era o Belzebu que estava operando em Yahushua. Em Marcos 13:30, Yahushua disse que os escribas estavam blasfemando contra o Espírito Santo, ao dizer que ele, Yahushua, estava possuído pelo espírito imundo, sendo que quem estava em Yahushua era o próprio Yahur o Pai, em espírito. Veja 2 Coríntios 5:2.18,19. Mas a questão é, blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra o próprio Yahur o Criador e Pai, pois o Espírito Santo é uma constituição sua, assim como sua alma também o é. O Espírito Santo é Yahur o Pai. A partir de agora nós iremos observar que, da mesma forma que o Espírito do homem é o próprio homem, o Espírito de Yahur é o próprio Yahur. Por exemplo, a Bíblia diz que Yahushua foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Lucas 1:35. Em contrapartida, no livro de Hebreus 1:5, diz que ele foi gerado por Yahur, mostrando assim que Yahur o Pai é o próprio Espírito Santo. Um outro exemplo de que o Pai e o Espírito Santo são o mesmo está em Lucas 4:1, e 2 Coríntios 5:2.18,19, no primeiro texto. E Elsa estava cheio do Espírito Santo. No segundo, Shaul nos mostra que o Espírito que estava em Yahushua era o próprio Pai. Isto mostra que o Espírito e o Pai são o mesmo, ou seja, que o Espírito é uma constituição sua. Perguntas e respostas. O leitor que está lendo este livro, sem dúvida, tem as suas perguntas, e, pela graça do Criador, aquelas que estiverem ao meu alcance procurarei esclarecê-las. Primeira pergunta: se o Espírito Santo não é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, porque em 1 João 5:7 diz que há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito? Resposta: o texto, em colchetes na Bíblia Almeida, dos versículos 7 e 8 foram inseridos dentro da nossa Bíblia. Ele não está nos manuscritos originais. Ele foi acrescentado pelo homem. Para vermos isto basta observarmos o rodapé da Bíblia Scofield, e também na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Anotada, na Bíblia Tradução do Novo Mundo, etc. Em algumas destas Bíblias já não se encontra o texto destes versículos, pois se entende que eles não constam no original, e sim que foram inseridos. Segunda pergunta: se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, porque a Bíblia diz para termos comunhão com ele? 2 Coríntios 13:13, a graça do Mestre Yahushua, o Mashiach, o amor do Criador e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Resposta: a palavra do neste versículo no original é no, o Espírito não foi dado a nós para termos comunhão com ele, e sim para termos comunhão com o Pai e o seu Filho no Espírito. 1 João 1:3, o Espírito Santo é a linha do telefone pelo qual oramos ao Criador e a Yahushua. Desta forma entendemos que Shaul não estava mostrando uma trindade,
e sim que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Yahushua Mashiach. 1 João 1:3. Isto é no Espírito Santo. Judas 20. Terceira pergunta: se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, porque alguns dizem que aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho também, mas contra o Espírito Santo não. Resposta: a Bíblia não diz que a blasfêmia contra o Pai tem perdão. A palavra Pai não está neste versículo, e nem poderia estar, pois o Espírito Santo que é o próprio Pai. E Yahushua disse que quem blasfemasse contra o Filho teria perdão, mas contra o Espírito Santo não haveria perdão. Lucas 12:10. A blasfêmia dos fariseus era de chamar o Pai, que estava em Yahushua, 2 Cor 5:2.18,19, de Beuzebu, e de transferir a obra que pertencia ao Pai para Satanás. Quarta pergunta: se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, porque muitos dizem que na imersão, batismo, de Yahushua foi manifestada a Trindade. Resposta: o Criador não estava mostrando uma Trindade na imersão de Yahushua. O Criador estava cumprindo o Salmo 45:7, o qual diz: amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso que o Criador, o teu Criador, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O Eterno estava ungindo a Yahushua com o Espírito Santo, Atos 10:38, para pregar o Evangelho, assim como Yahushua ungiu aos discípulos para também pregar, Lucas 24:49. Quinta pergunta: por que em 1 João 5:20 se diz que Yahushua é o verdadeiro Criador e a vida eterna? Resposta: querido leitor, veja na Bíblia de Jerusalém, logo, após o versículo 13 do capítulo 5, ali se diz que o livro terminou no versículo 13, e o restante, até o versículo 20, é um acréscimo feito pelo homem. Este versículo não consta no original. Para ver isto, basta o leitor conferir na Bíblia de Jerusalém, no seu rodapé. Ali se diz que os restantes dos versículos 14 a 21 são uma adição, e que o livro terminou no versículo 13. Foi por isso que Yahushua disse aí daqueles que fizerem qualquer acréscimo na palavra do Criador. Apartamento 22:18. Sexta pergunta: os 7 espíritos que aparecem junto ao Pai e o Filho em Apocalipse 1:4 seria a terceira pessoa da Trindade? Resposta: o número 7 fala de plenitude. Os 7 espíritos aqui são os olhos do Criador, Yahur, e de Yahushua, onipresença. Eles estão em todos os lugares por meio do seu Espírito, que são os seus 7 olhos. Zacarias 4:9. Os olhos do Criador não podem ser outra pessoa além dele mesmo. Os olhos de uma pessoa fazem parte da própria pessoa. Sétima pergunta: se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, por que se diz que ele nos concede dons? 1 Coríntios 12:8. Resposta: na verdade, quando os crentes veem a Bíblia dizer que o Espírito fez isso ou aquilo, eles acham que o Espírito age por conta própria, mas ao contrário do que se pensa, a Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, da mesma forma que o Espírito do Criador está sujeito ao Criador. O Eterno Yahur e seu Filho Yahushua são quem controla o Espírito. O Espírito não age sem o comando do Criador. Yahushua e o Pai são quem comandam o Espírito. Quando Davi pecou, ele não disse: Espírito Santo, não se retires de mim. Pelo contrário, ele orou ao Pai e disse: Yahur, não retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51:13. A Bíblia também nos mostra que Yahur tirou do Espírito que estava em Masa, Moisés, e pôs nas outras pessoas. NM 11:17. Portanto, Yahur envia o Espírito e o toma de volta se assim o desejar. Jó 34:14. Quanto aos dons, é só vermos o versículo 6, de 1 Coríntios 12. Aquele que dá os dons é Yahur o Pai, e isto, é lógico, é por meio do seu Espírito. Oitava pergunta: se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, por que ele intercede por nós? Romanos 8:2.26,27. Resposta: o Espírito aqui não é uma terceira pessoa, é o próprio Filho do Criador, Yahushua, pois Yahushua é o único intercessor entre o Eterno e os homens. 1 Timóteo 2:4. E, além do mais, as Escrituras nos dizem que nós recebemos o Espírito do Filho, que clama Abba, Pai dele. 4:6. E a prova de que o Espírito em Romanos
8:26,27 É o próprio Filho do Eterno, está no mesmo capítulo, no versículo 34, o qual diz: quem os condenará? E Yahushua o Hamaxiar é o que morreu. E ainda mais, é aquele que foi ressuscitado, e que está à direita de Yahur, e que intercede por nós. Assim fica claro, este capítulo não está falando de um terceiro, e sim que o Filho do Eterno é o Espírito que está em nós. Romanos 8:11, e que intercede por nós ao Pai. Não existe margem para se crer em três pessoas. Agora que respondemos algumas perguntas para o leitor, vamos demonstrar para o mesmo que é impossível um Espírito Santo ser uma pessoa distinta do Pai e do Filho. A Bíblia em momento algum dá margem para crermos em três pessoas. O apóstolo Shaul nos mostrou que existem somente duas pessoas. 1 Ecoa 8:4-6. E Yahushua em momento algum disse para crermos em outra pessoa além dele e seu Pai. Outro ponto que salienta nossa tese a respeito do Espírito é sobre a criação. Muitos dizem que na criação as três pessoas da Trindade estavam presentes: Pai, Filho e Espírito. Chegam a dizer que houve uma conferência entre a Trindade, isto porque Yahu disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 5:1. Em Isaías também encontramos: quem há de ir por nós? Isaías 6:8. O que estas pessoas não compreendem é que estas palavras eram entre o Pai e seu Filho, e Yahushua. Eles estavam juntos na criação, e Yahushua era seu construtor. PV 8:30. Outra grande prova de que na criação estavam somente o Pai e o Filho está em Provérbios 34, no qual se diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Por este versículo o autor nos deixa claro que quem estava participando da criação, junto com o Pai, era somente seu filho, Yahushua. É por isso que a Bíblia sempre afirma que Yahur o Pai fez tudo por meio de seu filho. Hebreus 1:2, Colossenses 1:2.16,17. Passagens como Gênesis 1:2, na qual se diz que o Espírito do Criador pairava sobre as águas. Jó 33:4, o Espírito do Criador me fez, fazem com que os pregadores da Trindade fiquem confusos, entendendo que o Espírito Santo é mais uma pessoa na criação. Quero esclarecer para o leitor que não existe dois e nem três criadores do universo. A Bíblia não afirma em momento algum que Yahushua ou o Espírito sejam criadores do universo. Ela sempre deixa claro que eles são o meio pelo qual o Criador, que é Yahur o Pai, efetuou a sua obra. Efésios 3:9. Veja por exemplo como é a tradução original de 1 Coríntios 8:6. Para nós, há um só Criador, o Pai, de quem tudo vem e para quem nós vamos, e um só Rei, Yahushua, por quem tudo vem à existência, e por quem nós vamos ao Pai. Yahushua é o meio pelo qual o Criador trouxe à existência todas as coisas. É como se eu quisesse levar uma água de um lugar para outro e para isto usasse um cano. O cano seria o canal pelo qual a água passaria. Yahushua é como este cano, é por meio dele que o poder do Criador passa, e cria todas as coisas. Ele é o canal pelo qual o Criador realiza todas as coisas. E com respeito ao Espírito Santo, sabemos que ele é esta água que passa pelo cano, que é Alza. Ele é o poder do Criador, que flui por meio de Yahushua e cria todas as coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que o Pai irá ressuscitar aqueles que morreram no Mashiach. Ele fará isto por meio do seu Espírito. Romanos 8:11. Mas isto não acontecerá sem que o Espírito passe pelo cano, ou seja, por meio de Yahushua. 2 Coríntios 4:14. Entendemos que tudo na criação foi feito pela palavra de Yahur. Então aquela palavra que saía da boca de Yahushua era o Espírito do Criador. É por isso que, em Salmos 33:6, uma tradução mais fiel nos diz: o céu foi feito com a palavra de Yahushua, e seu exército com o espírito de sua boca. Isto acontecia de maneira que, quando Yahushua dizia haja céus, o Espírito Santo, que saía da boca de Yahushua, criava todas as coisas. Hoje nos é dito que Yahushua sustenta o universo com o poder de sua palavra, Hebreus 1:3, ou seja, pelo Espírito, e que quando retornar à terra matará o Antimasiache com o sopro, Espírito, de sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8. Depois dessa explicação eu pergunto ao leitor,
Como o Espírito Santo pode ser uma terceira pessoa? A respeito de Yahweh o Pai ser o único Criador, é simplesmente o fato de Yahweh ter projetado tudo em sua mente. Quando ele gerou Yahushua, tudo já estava arquitetado em sua mente. Ele usou o Mashiach Yahushua para trazer todos os seus projetos à existência. Por isso ele é o Criador e não Yahushua. Ele é o Criador porque só ele é o arquiteto, e porque o poder que cria todas as coisas vem dele. Yahweh o Criador é a fonte de tudo. Só há duas pessoas em quem devemos crer. A Bíblia está repleta de textos que afirmam que devemos crer somente em duas pessoas, e não em três. Veja, 1 Coríntios 8:6, todavia, para nós há um só Criador, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Rei, Yahushua o Mashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Lucas 9:48, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Onde está o terceiro? 1 João 1:3, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Yahushua o Mashiach. 1 João 2:24, permanecei no Filho e no Pai. 1 João 2:23, aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Apocalipse 14:1, os 144.000, que traziam escrito na testa o seu nome, Yahushua, e o nome de seu pai, Yahur. Onde está o nome do terceiro? Provérbios 34, qual é o seu nome, Yahur, e qual é o nome de seu filho, Yahushua? E o nome do terceiro, onde está? Lucas 10:22, ninguém conhece o filho, senão o pai, e ninguém conhece o pai, senão o filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa da Trindade, ele não haveria de conhecer o Pai e o Filho. Apocalipse 6:16, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder, para todo sempre. E o terceiro, não deveria ser louvado. O apóstolo Yochanan, João, nos adverte a permanecermos no que desde o princípio aprendemos, a permanecer no Pai e no Filho. 1 João 2:22-25. Ele diz ainda que aquele que permanece na doutrina do Mashiach tem o Pai e o Filho. 2 João 1:9. Já o apóstolo Shaul, ao iniciar suas epístolas, sempre se referia ao Pai e ao Filho. Veja Romanos 1:1, 2 Coríntios 1:2, Gálatas 1:1, Efésios 1:1, Filipenses 1:2, Colossenses 1:1, 1 Tessalonicenses 1:1, 1 Timóteo 1:2, 2 Timóteo 1:2, Tito 1:1. Outros livros, 1 João 1:3, 2 João 1:3, Judas 1:1, Apocalipse 1:1. A quem devemos adorar? Infelizmente muitos tradutores, por pensar que Yahushua é o próprio Criador, traduziram erroneamente alguns trechos da Bíblia. Estes versículos em muitas traduções afirmam que o Filho era adorado por homens. Mateus 8:2, 2:2,8, 14:33, 15:25, 20:20, 28:9,17, Marcos 5:6, 15,19, Lucas 24:52. Mas todas estas passagens contêm erros de tradução. Confie isto na Bíblia de Jerusalém, uma das melhores traduções do original, e o leitor verá que todos os versículos em que se diz que o Filho era adorado, no original está dizendo que as pessoas se prostravam diante dele, ou que elas o homenageavam. Mas homenagear, ou prostrar, não é o mesmo que adorar? Não, pois as pessoas podiam se prostrar diante de governadores, Gênesis 42:6, 1 Reis 1:16, e elas podiam homenageá-los, 1 Crônicas 29:24, mas a adoração pertence somente a Yahweh o Pai, LC 4:7. Em lugar algum da Bíblia lemos que se deve prestar um culto ao Filho, mas há diversas passagens dizendo que devemos prestar um culto a Yahweh o Pai, Lucas 4:7, Romanos 12:1. Com respeito à adoração, nós vemos em Apocalipse que o apóstolo Yochanan, João, se prostrou aos pés de um anjo para adorá-lo, mas o anjo imediatamente o repreendeu, dizendo que os verdadeiros crentes deveriam se manter firme no testemunho de Yahushua, que era adorar ao Criador, Yahur, Apocalipse 19:10. Este foi o testemunho dado por Yahushua no Novo Testamento.
LC 4:7. A tradução interlinear traduz o texto de Apocalipse 19:10 da seguinte forma: Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isto. Pois eu sou servo do Criador, assim como você e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Yahushua. Adore ao Criador. Portanto, os fiéis de Yahushua vão adorar a Yahuwah o Pai, e não a Yahushua, mas isto eles farão por meio de Yahushua. Hebreus 13:15, 1 Pedro 2:5. Mas infelizmente